Oi, sejam bem-vindos a mais um IGTV do Gotas de Química e hoje um IGTV especial onde eu trago mais uma vez o meu digníssimo aqui para participar conosco. Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juan, eu sou o esposo da Camila e vim hoje aqui dar 4 dicas importantes para ser um estudante de sucesso em homenagem ao Dia do Estudante. Isso, hoje 11 de agosto, comemoramos o Dia do Estudante, ficamos pensando o que a gente poderia fazer e aí, para não ser só a palavra de uma professora, então vamos trazer também a palavra de um estudante. Agora conta para o pessoal por que eu te chamei para dar esses 4 passos, essas 4 dicas. Então, pessoal, eu sou um estudante ainda, né? A minha vida de estudante começou lá na pré-escola, né? Fiz o ensino médio, depois fiz o Enem, né? Fiz faculdade, estudei para concurso público, né? Passei em alguns concursos públicos, mas ainda continuo estudando, né? Então foi por isso que eu fui chamado para essa missão de hoje aqui, de dar algumas dicas para vocês. E mais uma coisa, você que está nos assistindo, fique até o final, porque eu tenho uma novidade para contar que vai acontecer ainda esse mês aqui no Gotas de Química. Tenho certeza que você vai gostar. Sem mais enrolação, vamos para a primeira dica, o primeiro passo para ser um estudante de sucesso, que é saiba para o que você estuda. Se você quer chegar em algum lugar, né, ter sucesso em alguma coisa que você quer fazer, você tem que saber para onde você vai, né? Então, para saber qual o caminho traçar, então você tem que saber o que você quer da vida. Então, existe vários níveis aí de estudante, né? Qual é o seu objetivo? Se é só passar de ano, né? Se é passar numa prova de vestibular, se é passar no Enem, num concurso público, né, determinado concurso público. Então você tem que saber o que você quer para daí você traçar metas e estratégias para poder conseguir esse objetivo. Atirar para todos os lados não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia, né? Então quando você define, eu quero passar de ano, eu quero tirar uma excelente nota no Enem, ou eu quero passar em um vestibular, ou ainda ser aprovado em um determinado concurso público, aí sim, você sabendo do que você vai estudar, você vai chegar no segundo passo, que é planeje o seu estudo. Já que eu sei qual é o meu objetivo final, qual é a minha meta, como é que eu vou planejar? Então, o planejamento ele é o segundo passo, né, digamos assim, mas um dos mais importantes, porque ele vai definir, né, os outros passos que são também importantes, mas ele abrange todo o cotidiano e tudo que vai estar envolvido nisso, né? Então, assim, a minha dica é que você fuja dos extremos, né? Eu acho que o estudante ele tem que ter uma organização, mas o pior erro do estudante é tentar ser perfeito demais. Quando a gente tenta ser perfeito demais, nós acabamos nos frustrando ou não conseguindo alcançar nossas metas. Então, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um cronograma, saber o que você vai, né, estudar hoje, estudar amanhã, né? Estudar essa semana, tem que ter metas que sejam alcançáveis, e essas metas elas têm que ser flexíveis à sua realidade. Aí eu entro num outro ponto importante, de que a melhor pessoa para fazer um planejamento, um cronograma para você, né, é você mesmo, você que conhece as suas peculiaridades da sua vida, da sua rotina. Então a melhor pessoa é você mesmo. E fugir dos extremos, né? Tem gente que pega ali, usa uma cor para cada coisa, traça tipo assim um horário certo, um horário definido de 9 da manhã até 9h50 eu tenho que fazer exatamente aquilo. Então quando a gente faz isso, né, quando você tenta ser perfeito, perfeccionista demais, a sua chance de falhar é muito grande. Então você tem que ter um certo, né, planejamento, né? Isso é fato, mas
tentar ser perfeito demais, na minha opinião, é um erro. Vamos dar exemplos para eles de planejamento. Então, eu vou dar o exemplo do meu planejamento de quando eu era estudante do ensino médio, né? Eu sei que tem alunos aqui do ensino médio que nos assistem. Então, como que eu fazia, principalmente quando eu estava no 3º ano do ensino médio, né? Eu já contei lá no YouTube, no vídeo, eu nunca fiz o Enem, como era o processo lá na minha escola, né? Nós tínhamos provas toda semana, então eu me organizava da seguinte forma: todos os dias eu estudava 2 matérias. Então, por exemplo, na segunda-feira eu estudava português, né, literatura e língua estrangeira, que no caso era inglês. Na terça-feira eu já estudava história e física. Na quarta, geografia e química. E na quinta eu estudava matemática e biologia. Independente do que acontecesse, dos exercícios, dever de casa, enfim, que eu tivesse, mas eu sempre estudava essas 2 matérias, os assuntos, né, que vinham sendo ministrados na sala de aula. Quando eu chegava no sábado, né, na sexta, no sábado, eu sempre fazia revisão. E a minha revisão era responder provas, né, responder questões. Lembrando que na década ali do início dos anos 2000, não tinha internet como tem hoje, né, as ferramentas que existem hoje, mas eu usava os livros didáticos. Às vezes eu pegava um outro livro que não era o livro que era adotado na escola, para poder responder as questões que vinham, né, específicas de vestibulares. Tem sempre, todos os livros didáticos têm um espaço reservado para isso. Então eu fazia isso toda semana. E eu tinha, até hoje, né, eu trago isso, no domingo eu não estudo, tá? Domingo era o dia realmente de descansar, de ir à igreja, de ficar com a família, de dormir, mas eu não estudava porque realmente a gente também, dentro do nosso planejamento, a gente precisa ter aquele momento de respiro, de folga, porque senão ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta estudar 24 horas para sempre. Agora, Juan, conta como é o seu planejamento, no caso específico para concursos públicos, levando em consideração que você é uma pessoa que trabalha, né? Você tem que trabalhar e estudar, fora a família, né? Que tem que administrar ainda. Então, pessoal, quando a gente não tem muito tempo, aí esse planejamento, aí que ele tem que ser flexível mesmo. Mas, basicamente, o meu planejamento é estudar também, né? Que apesar de ser para concurso público, mas não foge muito dessa linha aí também. Eu também estudo 2 matérias por dia. Eu sempre começo pela disciplina ali que eu tenho mais dificuldade. Ou seja, raciocínio lógico, por exemplo. Eu tenho uma certa dificuldade em raciocínio lógico. Então eu começo o horário de estudo ali por essa disciplina. Porque se caso acontecer algum imprevisto e eu não tiver tempo, né, de estudar outra, mas pelo menos essa que eu tenho mais dificuldade, eu vou estudar. E como você disse também, né, é importante tirar um dia da semana para descansar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, de um amigo meu que é agente da Polícia Federal, o Jefferson Queiroz, né? Ele costuma dizer que descansar também é estudar. Também é importante pro estudo. Dormir bem, né? Tudo isso faz, inclusive o sono, né? Ter um bom sono ajuda o cérebro a armazenar mesmo as informações que você pegou ali durante o dia. Fazer atividade física, né? Se alimentar bem, tudo isso. Tem que ter uma rotina normal, né? Nada de loucura aí. De estudar também demasiadamente, porque a gente não consegue também absorver, né? Tudo. Terceira dica, ou terceiro passo: use aquilo que te favorece. Posso tá falar? Lembrando? Pode. Então, pessoal, esse terceiro passo, né, ele entra no campo das ferramentas, né? Isso. Então, Ferramentas de estudo. Eu acho que o estudante ele tem que escolher aquilo que ele mais gosta. Se aquilo que ele mais gosta favorece ele, né, naquela meta, né, que ele traçou na vida, né, que é passar numa prova, ou é passar de ano, ou é passar no Enem. Se aquela ferramenta ali, e ele gosta, favorece ele a alcançar esse objetivo, então ele continuar fazendo. Ele não tem que mudar porque alguém falou que o outro é melhor, mas sempre tomar cuidado
com uma coisa, né? O estudo, ele não é, ele requer um certo esforço intelectual. Ele não é igual uma caminhada, por exemplo. Você vai, né, sai caminhando, é uma coisa meio que automática do corpo. O estudo não. O estudo ele requer um certo esforço intelectual. Então, para que você consiga aprender o máximo, né, de conteúdo novo e tudo, e não esquecer, né, aquilo que você já sabe, é importante que o seu estudo seja um estudo ativo, né? Seja um estudo que o seu cérebro esteja ali sempre trabalhando e tudo. Para ficar mais claro aqui a minha colocação, eu vou colocar uma situação, por exemplo. O estudante, ele liga uma videoaula, né, coloca aqui um fone de ouvido e fica aqui de braço cruzado só ouvindo o professor falar, né? Então, não é uma estratégia muito boa, porque o estudo ele não está sendo muito ativo, né? Às vezes a pessoa fala, eu estudei 10 horas hoje, mas ela estudou dessa forma, então aquilo que ela conseguiu aprender ali naquele dia, né, vai ser mínimo. Então é importante você usar as ferramentas, né? Existem várias aí, né? Tanto para o estudante de vestibular, para o de concurso, né? Existem os mapas mentais, existe flashcard, né? Para quem não sabe o que é flashcard, o flashcard é como se fosse uma carta. Aí na frente tem uma pergunta e atrás tem uma resposta. Tem um programa que faz isso para você de forma digital, que é o Anki, né? ANKI. E tem um amigo meu que, inclusive, é analista da Advocacia Geral da União, né, da AGU, e ele fazia esses flashcards à mão, escrito, né? Então isso não importa, ele gostava mais, ele se adaptava mais assim dessa forma. Então, existem os mapas mentais, né? Existe resumo, tem gente que gosta de fazer resumo escrito. Eu, particularmente, gosto mais de resumo, né, digital, então isso não importa. O importante é que seu estudo ele seja o mais ativo possível. Isso. Vamos lembrar que para a gente aprender, nós precisamos usar audição, visão, né, e a escrita, né? Então, se você consegue unir essas 3 ferramentas, facilita bastante. Se você for da old school aí como eu, que não tinha flashcard, não tinha essas coisas digitais e tal, eu sempre gosto, né, sempre gostei de assistir. Eu lia muito, marcava mesmo, e no livro, enfim, na apostila, e fazia o meu próprio resumo à mão. Até hoje eu tenho essa prática, né? Ler, ou mesmo assistindo alguma videoaula, eu estou sempre escrevendo, para ter a minha própria anotação, de acordo com a minha compreensão, com a minha letra. Isso para mim facilita. Talvez para você também seja essa estratégia. Agora, existem outras estratégias, como o Juan falou, do Anki, né? Então, se você quer conhecer mais sobre essas ferramentas mais modernas, digamos assim, deixa pra gente aqui nos comentários, né? Porque aí a gente pode gravar um outro vídeo específico abordando o que é o mapa mental, o que é o flashcard, como que você pode usar o Anki para melhorar o rendimento aí no seu estudo. Podemos seguir para o último passo? O último passo é revise sob demanda. Então, pessoal, dentro do estudo, uma coisa que é muito importante é a revisão, né? Nós não podemos negligenciar essa parte, porque o nosso cérebro, com um certo tempo, se você deixar de ter contato com aquela matéria, disciplina, determinado tópico, você vai esquecer. Mas só que também a gente não tem dia e data certa para esquecer as coisas. Né? Então, eu acho que a revisão ela tem que ser sob demanda, assim como está aqui escrita no quarto passo e último passo. Né? Então, eu acho desnecessário, por exemplo, se eu sou bom, né, num determinado tópico lá de uma disciplina, por exemplo, processo penal, eu sou muito bom em inquérito policial, né? Só a título de exemplo. Então, se eu marcar a minha revisão de inquérito policial hoje, né? Nesse dia de hoje, né? Terça-feira,
quando você marca uma obrigatoriedade, né, de revisão e determinado assunto, você acaba acumulando muito, né? Acaba acumulando muitas revisões e daqui a pouco você vai viver só de fazer revisão, não vai fazer mais nada. Então eu acho que ela tem que ser sob demanda. Se eu sou muito bom naquele tópico, eu acho desnecessário revisar ele. Eu acho mais necessário você, né, fazendo provas ali, fazendo questões anteriores e vendo qual é o tópico ali que você tá ruim, né? Vai te mostrar na hora isso. Vai te mostrar na hora. Você vai lá e revisa aquele determinado tópico ali, né? Não precisa revisar o assunto inteiro, né? Só revisar aquele tópico ali. Como eu tinha comentado, né? Eu na época do ensino médio eu fazia exatamente isso, só que eu fazia semanalmente. E aí eu revisava, né, tudo aquilo que eu tinha estudado naquela semana a partir da resolução de questões. Não tinha internet nos anos, quer dizer, não tinha tanto acesso, tantas ferramentas na internet como se tem hoje. Então eu ia realmente para o livro didático. Mas hoje já existem plataformas na internet que você consegue, né, filtrar essas questões por assunto, por disciplina. Então, você pode escolher, eu quero só questões de química do Enem, do ano de 2019. E aí ele vai listar tudo isso para você e você pode ir respondendo, né? E a gente quer dar a dica aí de 2 plataformas que nós já usamos, né? Já usamos e usamos ainda, né? Que conta aí, professor. É o TEC Concursos, né? E tem o QC Concursos. Além de questões e provas anteriores, né? De concurso, né? Que o nome é concurso, mas tem também para vestibulares, né? Isso. Porque tem universidade até hoje que ainda usa o vestibular tradicional e tem para o Enem também. Específico para o Enem. Então, independente para o que você está estudando, né? Como a gente apontou lá no primeiro passo, você pode usar essas 2 plataformas. A gente vai deixar o link delas, né? O arroba delas aqui na descrição. E aí você pode acessar e usar isso como ferramenta de estudo também. Mais alguma consideração? Para o pessoal que gostou, né, do vídeo de hoje, eu vou deixar meu Instagram também aqui embaixo, aqui no link também. Quem quiser mais dúvidas assim, específicas, né, pode mandar um direct para mim. Ou se as pessoas quiserem, né, um vídeo mais específico assim, para dicas de concurso e tal, a gente pode gravar um vídeo também. Sim. Esse com as ferramentas e abordar outras coisas também específico, né, para concurso público. Deixa aqui nos comentários ou então manda mensagem pra gente, ou pro Gotas ou pro Juan, que a gente vai formatar isso para vocês. Agora eu quero contar uma novidade que nós vamos ter aqui no final desse mês. Todo mês a gente tá fazendo uma live e esse mês nós vamos fazer uma live muito especial. É uma live específica para falar sobre o Enem. Eu vou receber um professor, amigo meu, colega que fez faculdade comigo, e ele vai dar aqui muitas dicas importantes sobre o Enem. Então você não pode perder. Essa live vai acontecer no dia 25 de agosto, a partir das 19 horas, aqui no Gotas de Química, e eu te espero. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o coração e a gente se encontra no próximo GTV. Tchau, feliz dia do estudante! Tchau, galera!